Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de abril de 2025. Sexta-feira da Paixão é o único dia em que não há missas no mundo. A Semana Santa representa o período mais marcante do calendário da liturgia cristã e católica. As celebrações se iniciam no Domingo de Ramos e terminam com a proclamação da Páscoa. Segundo a tradição cristã, pouco antes de vivenciar a experiência de morte e ressurreição, Jesus Cristo chegou a Jerusalém montado em um jumento, sendo recebido pelo povo com ramos e folhas de palmeiras. Ainda hoje, cristãos relembram o momento no chamado Domingo de Ramos, dia em que as igrejas são enfeitadas com ramagens e são realizadas procissões. A tradição cristã afirma que a aclamação a Cristo despertou a desconfiança de sacerdotes e mestres da lei, o que daria início ao processo que culminaria com a sua morte. Para os cristãos, a liturgia representa um sacramento que enaltece a vitória de Cristo em meio ao contexto de conflito, injustiça e desigualdade. Na Sexta-feira Santa, cristãos recordam a condenação, prisão, paixão e morte de Jesus na cruz. É o único dia em que a Igreja Católica não celebra missas em todo o mundo. Neste ano, a Sexta-feira da Paixão e a data do lançamento do Livro dos Espíritos por Allan Kardec são no mesmo dia e os dois eventos estão ligados de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec afirma que Moisés trouxe a primeira revelação com a existência de um Deus único, instaurando o monoteísmo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-las passar, do que as reduzindo a esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou, sequer, de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Mas, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias.
Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Com o lançamento do Livro dos Espíritos há 168 anos, Allan Kardec nos apresenta o Espiritismo, que é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. A primeira edição do Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de 1857 com 500 perguntas e respostas, é considerada o Livro dos Espíritos. A terceira edição de 1860 foi refeita com 1019 perguntas e respostas e a edição definitiva sendo considerada o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, por vários autores com os quais eu concordo. Cada uma das partes do Livro dos Espíritos deu origem às outras 4 obras fundamentais: parte primeira das causas primárias, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, 1868. Parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 1861. Parte terceira das Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864-1865. Parte quarta das Esperanças e Consolações, o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, 1865. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta os princípios fundamentais do Espiritismo. Deus, sem dúvida alguma, todas as religiões admitem Deus como sendo o Pai Supremo de todos nós, entretanto, só o Espiritismo esclarece essa questão de modo claro, profundo e realmente satisfatório. No Espiritismo entendemos Deus com toda a nitidez de que a nossa percepção é capaz. Deus, causa primeira, transcende as origens de tudo, sendo, por isso mesmo, o construtor do universo infinito. Ele é o Criador da vida na sua essência imortal. Deus, onipresença, está em toda parte, atuando com o seu poder absoluto em cada partícula do microcosmo, como em cada corpo celeste que compõe o macrocosmo. Deus é único e absoluto. Ele é o Pai misericordioso que, através das suas leis imutáveis, deixa sempre os infinitos caminhos da evolução abertos a todas as criaturas. Imortalidade da alma. A alma é indivisível e imortal. Portanto, permanece eternamente na sua unicidade de consciência. A alma é imperecível porque a sua individualidade é a centelha da própria essência divina.
A alma preexiste ao corpo físico e sobrevive ao mesmo. Todos os seres humanos são imortais, porquanto são espíritos encarnados, almas. O estado encarnado do espírito é temporário, porque o seu verdadeiro habitat é o mundo espiritual. A morte, então, significa apenas desintegração do corpo físico. A alma continua vivendo em outras dimensões vibratórias. Comunicabilidade dos espíritos. O espírito, comumente reconhecido como alma desencarnada, tem possibilidades de comunicação com os homens. O respectivo processo de comunicação generaliza-se na designação de mediunidade. É pela mediunidade, espalhada por toda a parte do planeta, que os espíritos se manifestam. Sem o sublime recurso da mediunidade, os filhos de Deus não teriam liberdade satisfatória de comunicação. Aliás, graças à própria mediunidade é que a doutrina espírita existe. Ela possui várias formas de expressão: a psicofonia, comunicação com uso do aparelho vocal do médium; psicografia, escrita com uso da mão do médium; ectoplasmia, materialização com uso de matéria chamada ectoplasma, fornecida pelo médium; vidência, a capacidade de ver espíritos ou coisas do mundo espiritual; audiência, a capacidade de ouvir a voz de espíritos. Outras faculdades mediúnicas existem, favorecendo largo campo de intercâmbio entre o mundo visível e o invisível. Reencarnação, lei das vidas sucessivas. Sendo impossível atingir-se a plenitude do desenvolvimento moral e intelectual numa só existência física, inclusive pelo fato de sabermos de muita gente que contrai débitos seríssimos perante as leis de Deus, no curso de uma vida, desencarnando sem havê-los ressarcido. A reencarnação estabelece etapas de experiência no mundo, para que o espírito evolua, no justo resgate de dívidas, na intelectualização, na depuração, no cumprimento de missões, etc. Só a realidade da reencarnação justifica a diversidade de situações físicas, econômicas, mesológicas, morais, etc., que há em relação às pessoas em geral. Ocorre que cada espírito nasce, ou melhor renasce, sob a situação predeterminada pela lei de causa e efeito. Convém salientar que essa afirmativa não contraria a necessidade e dever de lutarmos sempre pela nossa melhoria individual e coletiva. Pluralidade dos mundos habitados é contrema incoerente à ideia de haver vida somente na Terra. Se a própria ciência já registra a existência de milhões de planetas com semelhanças ao nosso, se sabemos que a Terra representa apenas um fragmento na poeira das galáxias, porque só a Terra seria habitada, a afirmação da habitabilidade dos mundos condiz perfeitamente com o pensamento de Jesus, quando dissera: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." A casa do Pai não poderia ser outra senão o universo, sendo os mundos as diversas moradas dos espíritos. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de abril de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.